Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje é dia de Copa do Brasil, estreia do tricolor na competição em 2025, às 9h30. Anote aí, às 9h30, São Paulo e Náutico pela terceira fase da competição. É a nossa estreia, mas o Náutico já vem das outras duas fases, né? O Náutico já avançou duas fases, é um jogo complicadíssimo. Vamos já passar a provável escalação para você ficar ligado sobre como o São Paulo deve vir a campo hoje à noite, com Rafael no gol, 3 zagueiros, Alan Franco, Juan e também Ferrarese, Cedric e Enzo nas laterais, Marcos Antônio, Bobadilha e Alves no meio de campo. E um ataque aí, provavelmente com Lucas Ferreira e André Silva. 2 jogadores estão suspensos para o jogo do Campeonato Brasileiro na próxima partida aí do São Paulo. Então eles devem ser titulares. Enzo Dias e também aí o Marcos Antônio. Já o Alisson e o Ferreirinha devem ser poupados pela sequência e pelo desgaste. Então essas são as novidades aparentemente aí do São Paulo. Jogo às 9h30. E aí você me pergunta, Alemão, agora tá muito confuso, né? Cada jogo é transmitido em um lugar. Qual vai ser a transmissão para hoje? Sport TV e Premier transmitem o jogo do São Paulo hoje às 9h30, tá bom? O Náutico é um adversário tradicional, está aí disputando a Série C. Os últimos jogos entre São Paulo e Náutico aconteceram há 12 anos atrás pela Série A do Campeonato Brasileiro, lá em 2013, e o São Paulo venceu tanto a ida, tanto a volta, né? O ano o Náutico acabou sendo rebaixado, né? Foram os últimos confrontos entre as equipes. Na Copa do Brasil, nós já enfrentamos o Náutico, né? Mas aí um pouquinho mais para trás, em 1995. Então hoje eu acho que o São Paulo pode vencer, pode dar um passo importante aí para a classificação, apesar de ser um jogo difícil. Meu palpite aí vai ser um 2-0, tá bom, galera? Acho que vai ter golzinho do André Silva e acho que vai ter um gol aí também, sabe de quem? Do Alves. Meu palpite, 2-0. Qual é o seu palpite? Deixa nos comentários a sua opinião, quanto vai ser o jogo e quem fará os gols. Se você acertar, você ganha um salve no vídeo de amanhã. Galera, vamos fazer uma informação rapidinho aqui, uma informação bem quente. Primeiramente, o São Paulo tá com a dívida aí, né? Foi divulgado o balanço de quase R$1 bilhão, a dívida que tá só aumentando, né? Quando chegou aí o Júlio Casares era de 600, 700 milhões, foi aumentando, agora tá quase R$1 bilhão a dívida do São Paulo, mesmo a gente tendo diminuído algumas dívidas de imediato, vamos dizer assim, dívidas em relação a Daniel Alves, Rogério Ceni, Dorival Júnior, quitou aquela dívida famosa com o Jusilei, mas o balanço realmente não é bom. Uma informação quente agora, que nesses últimos dias, o Cruzeiro, que está contratando todo mundo aí, sondou a situação do atacante Lucas Ferreira, exatamente, a nossa joia de Cotia, que está voando aí nesses últimos jogos, jogando muita bola, fez aniversário, acabou de completar 19 anos, fez 19 anos essa semana, né? O garoto aí tá, jogando muita bola. O Cruzeiro sondou, procurou o atacante, falando que iria pagar a multa rescisória para ele fechar com o Cabuloso. A multa, sabe quanto tava? R$40 milhões. Exatamente, você não escutou errado. R$40 milhões a multa, o jogador ainda recebendo o salário da base em relação aos que os jogadores da base recebem. O Cruzeiro viu a oportunidade, o moleque jogando muito, mas isso não irá acontecer. O São Paulo quase perde o garoto para o Cruzeiro, tá bom, rapaziada? Sorte que na conversa aí com o staff, o negócio não avançou, o moleque quis permanecer aí no São Paulo e agora o São Paulo corre contra o tempo aí para renovar o seu contrato, não só do Ferreira, tá bom? Do Alves foi renovado recentemente, né? Até 2028, se eu não me engano. Agora o São Paulo corre também para fechar aí a renovação de outros garotos da base para não perder. O Cruzeiro já passou na pele isso, já perdeu grandes jogadores. O Vitor Roque, por exemplo, né? Saiu ali, entre aspas, de graça na época pro Atlético Paranaense. O próprio Estevão, né? Saiu meio que de graça na época também pro Palmeiras. Então o Cruzeiro sabe como é que funciona essa situação quando os garotos da base saem praticamente de graça. E
hoje você vender um jogador como o Lucas Ferreira por 40 milhões é de graça, pelo futebol que o moleque tá apresentando. Mas isso não vai acontecer, graças a Deus, hein, rapaziada. Se isso acontecesse, pelo amor de Deus, acho que o Morumbi iria abaixo, né? Com a raiva da torcida, com o amadorismo aí também da diretoria, né? Ainda bem que o moleque falou, não, eu vou ficar, eu quero ficar, não quero ir. O Cruzeiro tá passando por uma situação difícil aí, né? A gente tá vendo aí que hoje, né, o Dudu foi liberado dos treinamentos, treta entre presidente e jogador, treinador e jogador. Tá difícil a situação lá no Cruzeiro e eles queriam pagar a multa de 40 milhões para levar aí o Lucas Ferreira. Ainda bem que isso não vai acontecer, senão o Morumbi, como eu disse para vocês, iria abaixo, né? Agora o São Paulo deve anunciar nesses próximos dias a renovação do contrato do atacante. Ainda bem, né, rapaziada? Ainda bem, porque senão a situação iria complicar bastante. Falando aí nessa questão do balanço financeiro, né, temos uma informação muito importante. Vocês lembram do Gabriel Sara, né? Ainda no assunto de categoria de base, o Gabriel Sara foi muito criticado quando surgiu aqui no São Paulo, depois começou a jogar bem, foi negociado, né, foi vendido na época para o Norwich, uma equipe de tradição do futebol inglês, que hoje disputa a segunda divisão da Inglaterra. Depois do Norwich foi vendido, né, está no futebol turco na equipe do Galatasaray, e agora aos 25 anos de idade o jogador entrou no radar de ninguém mais, ninguém menos do que Manchester City. Exatamente, Gabriel Sara está no radar do Manchester City e isso obviamente pode ajudar a equipe do São Paulo, né? Lembrando que o jogador que foi formado aí nas nossas categorias de base, caso o negócio realmente aconteça, o São Paulo tem uma porcentagem na negociação e deve girar em torno aí de muitos milhões. O Sara está sendo idolatrado pela torcida turca, né? Tá jogando muita bola por lá, vencendo um dos principais jogadores e esse desempenho aí não passou batido, né? O Manchester colocou o jogador no radar, então só pra gente ficar atento aí, né? O Antony pode ser vendido, o Gabriel Sara pode ser negociado, então sempre quando esses jogadores de base que foram revelados da base do São Paulo são negociados, entra aí um caixa, né? E a gente que está precisando, né? Uma situação muito complicada que o São Paulo vem vivendo financeiramente nos últimos anos. Cada negócio, cada 5 milhões, 10, 15, 20 que vai entrando aí no caixa é sempre muito importante, mas o Gabriel Sara é realmente um jogador aí que deu a volta por cima, né? Calou a boca de muita gente, foi muito criticado, o apelido dele era até astronauta, né? Quando ele surgiu, eu lembro de um jogo que foi na Vila Belmiro, que foi pra mim a virada de chave da carreira dele, né? Que ele fez 2 gols contra o Santos lá, depois acabou ganhando um pouquinho mais de confiança, mais um pouquinho de moral com a torcida e acabou se transformando depois em titular absoluto, né? O Sara jogava praticamente todos os jogos do São Paulo e foi um jogador aí que cresceu cada vez mais e hoje não à toa está no radar de um Manchester City. Não é jogador do Manchester City, mas fez sucesso, né, na segunda divisão da Inglaterra e está fazendo sucesso agora também no futebol turco. Boa sorte aí pro Gabriel Sara, né, que já declarou em algumas entrevistas recentes que quando voltar ao futebol brasileiro quer vestir a camisa do São Paulo. Então se ele for pro Manchester City, sei lá, passar algumas temporadas e depois quiser voltar aí pro São Paulo, com certeza, na minha visão, será muito, muito bem-vindo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Fala mais um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? O São Paulo encara a equipe do Náutico, como eu disse para vocês. Um jogo complicado, um jogo de mata-mata, né? A gente vai viver um mata-mata aí vamos dizer assim, pela primeira vez na temporada após Campeonato Paulista, né? Porque no Campeonato Paulista a gente foi eliminado, na minha visão, precocemente. Eu acho que dava para ter chegado na final, mas faz parte, né? A Libertadores está aí na fase de grupos, o Campeonato Brasileiro não tem, né, essa fase de mata-mata, e a Copa do Brasil a gente já está acostumado com o formato dela, né? Jogo em cima de jogo pegado, jogo complicado, alguns grandes ficam pelo caminho após algumas zebras. Eu acho um jogo dificílimo, o Náutico é uma equipe chatíssima de se enfrentar, vão decidir em casa, isso é muito importante para eles, né? Então eu acho que o Náutico já vai entrar aí segurando o jogo, fazendo cera, amarrando, então eu acho que a gente tem que definir aí esse jogo hoje, né? Não sei se uma goleada, né? Mas eu acho que a gente tem que pelo menos sair na frente com 2 gols ali de vantagem, para não dar oportunidade para o Náutico trazer uma zebra aí para o Morumbi. É uma equipe que tem um contra-ataque muito rápido, acompanhei alguns jogos aí do Náutico no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, inclusive assisti também por coincidência. É uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, então eu acho que o São Paulo tem que pelo menos aí, na minha opinião, dormir, né, ir para o próximo jogo com 2 gols de vantagem para não dar sopa para o azar
não dá nenhuma possibilidade da gente ser eliminado, né? A Copa do Brasil não é só uma possibilidade de título, é uma possibilidade de finança muito, muito, muito grande para os nossos cofres. Então temos que ir para cima e, se Deus quiser, garantir a vaga para a próxima fase, tá bom? Então, se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. O vídeo está chegando ao final, mas dá uma moral pra gente, deixando o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, tá bom? Fique com Deus, um abraço, valeu!